Tem um artigo escrito pelo professor Olavo de Carvalho aqui no Diário do Comércio de 11 de setembro de 2006. Ou seja, é um artigo já escrito há muitos anos. Apesar de ter sido escrito há tantos anos, esse artigo, na minha opinião, é um artigo extremamente atual e reflete exatamente o que se passa no Brasil nesse exato momento. Nós estamos no dia 6 de junho de 2014 e esse artigo vem realmente refletir a nossa realidade, né? O artigo também está no livro Tudo o que você precisa saber para não ser um idiota. Esse e muitos outros artigos, né? O título do artigo é o seguinte: Da fantasia deprimente à realidade temível. Então, é um artigo comprido, mas eu vou lê-lo inteiro para que as pessoas possam tomar conhecimento. Até porque nem todos têm o livro para ler e eu sei que nem todos vão querer comprar o livro, né? Então, o artigo começa assim: A sentença de Hugo von Hofmannsthal, acho que se pronuncia assim, já citada nesta coluna, entre aspas, nada está na realidade política de um país se não estiver primeiro na sua literatura, fecha aspas. É tão verdadeira e profunda que pode ser aplicada à análise das situações políticas desde vários ângulos diferentes, sempre rendendo algum conhecimento. Vejam, por exemplo, o que aconteceu na Rússia entre a metade do século XIX e a queda da União Soviética. Por volta de 1860 e 70, a cultura russa, até então raquítica em comparação com as da Europa Ocidental, começava a tomar impulso para lançar-se a grandes realizações. A inspiração que a movia era, sobretudo, a confiança mística no destino da nação como portadora de uma importante mensagem espiritual, a do velho mundo debilitado pelo materialismo cientificista. Preservada da corrosão revolucionária por um regime político fortemente teocrático, em que as crenças oficiais da corte e a religiosidade popular se confirmavam e se reforçavam mutuamente, a Rússia contrastava de maneira dramática com as nações ocidentais, onde a elite e as massas viviam no divórcio ideológico permanente e que, por isso, só se modernizavam à custa de reprimir e marginalizar os sentimentos religiosos da população. O regime czarista, não obstante o peso da sua burocracia emperrada, havia conseguido encontrar o caminho para reformas que não iam contra os ensinamentos da Igreja Ortodoxa, mas bem ao contrário, nasciam deles. O futuro da Rússia parecia emergir diretamente do messianismo cristão das duas figuras máximas da intelectualidade russa, o romancista Dostoiévski e o filósofo Vladimir Soloviev. Em comparação com a grande cultura nacional do período, a contribuição do movimento comunista russo consistiu sumariamente em rebaixar tudo ao nível de um automatismo dialético miserável, quando não da pura literatura de propaganda. A redução da cultura superior a instrumento de formação da militância neutralizou os efeitos benéficos das reformas universitárias empreendidas pelo governo e transformou grande parte da juventude letrada russa naquela multidão de tagarelas alucinados que povoam os romances de Dostoiévski, especialmente Crime e Castigo e Os Demônios. Fazendo um parêntese aqui, agora sou eu que estou falando, né? Aquela multidão de tagarelas alucinados, eu lembro muito bem dos nossos universitários hoje em dia. Infelizmente, na minha humilde opinião, não passa de um bando de tagarelas alucinados, a maioria deles. Então, continuando. Experimentem ler qualquer página de Vladimir Soloviev ou do próprio Dostoiévski,
Depois comparem com as plenitudes revolucionárias de Georgy Plekhanov, tido na ocasião como o mais capacitado intelectual comunista russo, ou com as filosofices grotescas de Lenin em materialismo e empiriocriticismo, e saberão do que estou falando. Os comunistas começaram por destruir a inteligência superior de uma grande nação antes de criar o regime político mais estúpido e animalesco que se tivera notícia na história. Claro que ele está falando aqui do comunismo na Rússia, né? Que se espalhou por grande parte do mundo. Quem na época quisesse prever o futuro da economia russa, sob os comunistas, poderia fazê-lo facilmente por meio da simples avaliação da literatura que produziam. Mesmo o mais talentoso ficcionista nas hostes revolucionárias, Maxim Gorky, estava formidavelmente abaixo da geração anterior. Hoje em dia já não se pode lê-lo senão como documento histórico. Nem é preciso dizer que o mesmo se aplica à literatura produzida sob os governos de Lenin, Stalin, Khrushchev e tutti quanti. Até os melhores romances do período, os de Sholokov, se tornaram ilegíveis por excesso de babaquice revolucionária. Nem falo dos filósofos e ensaístas, uma multidão subsidiada que o tempo se encarregou de jogar na lata do lixo. O pensamento russo só sobreviveu no exterior, integrado na cultura europeia ou americana, com Berdiaev, Chestov, Sorokin. A imaginação literária só veio a se recuperar a partir dos anos 1950, mas no subterrâneo, longe da cultura oficial, com Solietsin, Bokovsky, Zinoviev. Eu peço perdão pelas pronúncias porque eu não sei russo, né? Portanto não sei pronunciar esses nomes difíceis para mim. E não é preciso dizer que a inspiração para isso veio principalmente do antigo messianismo de Dostoiévski e Soloviev. O que sucedeu na cultura literária e filosófica reproduziu-se com exatidão milimétrica na economia. Aqueles que se acostumaram a imaginar o czarismo sob o aspecto estereotipado da repressão, do atraso e da decadência, ignoram solenemente os fatos principais do período: a progressiva abertura da burocracia para elementos vindos de fora da camada aristocrática, inclusive judeus, e a industrialização acelerada. Nos 50 anos que antecederam a Revolução Comunista, a economia russa foi a que mais cresceu na Europa, deixando longe a Inglaterra e a Alemanha, que então pareciam ser as encarnações mesmas do progresso e das luzes, e só encontrando o rival do outro lado do oceano, nos Estados Unidos da América. Ou seja, antes da Revolução Comunista, a Rússia era um país próspero, né? Se o regime czarista não tivesse sido destruído pela Primeira Guerra Mundial e pela subsequente ascensão dos comunistas, o simples crescimento vegetativo da economia teria acabado por dar aos russos, por volta de 1940, um padrão de vida comparável ao dos americanos. Em contraste com isso, na União Soviética dos anos 1980, ou seja, 40 anos depois de 1940, né, o cidadão médio consumia menos carne do que um súdito pobre do czar um século antes e tinha menos acesso a automóveis, assistência médica e serviços públicos em geral do que os negros sul-africanos vivendo sob o regime humilhante do apartheid. Nada está na realidade política de um país que não esteja primeiro na sua literatura. Então, só fazendo um comentário breve aqui, o que o professor Olavo diz é que um russo vivendo sob o regime comunista em 1980
vivia pior do que um negro sob o apartheid na África do Sul. Só para ter uma ideia da comparação. Então, continuando. O exemplo russo é só um entre muitos. O utopismo abstrato da Revolução Francesa, que num choque de realidade acabou levando a resultados tão paradoxais quanto o terror, a ditadura napoleônica e a restauração monárquica, foi antecedido de pelo menos meio século de linguagem abstratista, forçada, artificial e artificiosa, que sufocava a experiência direta sobre toneladas de construções idealísticas sem pé nem cabeça. Eu lembro aqui agora a minha opinião pessoal, né? Eu lembro aqui de Rousseau, mas continuando. O processo foi descrito e analisado com muita acuidade por Hippolyte Taine em Les Origines de la France Contemporaine, uma das obras históricas mais notáveis de todos os tempos. Na Alemanha e na Áustria, a longa degradação da linguagem pública, contra a qual em vão reagiram Karl Kraus e Stefan George, é hoje reconhecida como um dos fatores que tornaram possível a ascensão do irracionalismo nazista. De modo geral, a explosão de cacofonias na literatura modernista anunciou e preparou o caminho para a invasão dos totalitarismos. Já não há como negar isso depois desse tour de force historiográfico que é Heat of Spring, The Great War and the Birth of the Modern Age, de Madres Echtens, acho que é assim que se fala. Não, Hofmannsthal, que é outra pessoa, né, não deu um palpite a esmo. Se nada está na política que não esteja antes na literatura, é pela simples razão de que a imaginação vem antes da ação. Se há uma lei histórica que funcione, é essa. Digo entre aspas porque não é uma lei histórica. É um dado estrutural da ação humana que nenhuma mutação histórica pode alterar. Ou seja, em resumo, primeiro vem a imaginação, depois vem a ação. Continuando. Se o leitor compreendeu isso, com muita facilidade perceberá a loucura suicida que foi confiar os destinos do Brasil, agora ele vem para o Brasil, a uma corrente político-ideológica que dos anos 70 até hoje se empenhou sistematicamente em destruir a cultura superior do país e de modo especial a sua literatura, mediante a submissão de tudo às exigências estratégicas e táticas da Revolução Cultural de Antônio Gramsci. Lembrando que, fazendo um parêntese aqui, anos 70 nós estávamos em plena ditadura militar. Continuando. O entorpecente gramsciano penetrou no cérebro nacional a partir da publicação das obras do ideólogo italiano pelo editor comunista Enio Silveira, logo depois do golpe de 1964. Na confusão geral que se apossou das esquerdas ante o fracasso de suas esperanças de cubanização rápida e indolor da sociedade brasileira, uma ala mergulhou na literatura das idiotices de Regis Debray e Che Guevara, torrando suas energias na revolução impossível, entre aspas, das guerrilhas. Outra, mais esperta, recuou e apostou na estratégia de longo prazo que propunha ir conquistando o universo inteiro das artes, do ensino, da cultura, do jornalismo, discretamente como quem não quer nada, antes de arriscar a sorte na luta direta contra o inimigo político. O governo militar, obsediado pelo empenho de reprimir as guerrilhas, não ligou a mínima para esses empreendimentos pacíficos, aparentemente inofensivos. Fez vista grossa e até os apoiou, como derivativo e alternativa aceitável à oposição violenta. Ou seja, agora eu dizendo, né? O governo militar não só permitiu, como até apoiou
que as universidades tivessem aquela ideologia comunista, socialista, comunista, esquerdista, né? Até como uma panela de pressão, uma válvula de escape, né? Desde que não houvesse oposição violenta, tudo bem, poderia ter ideias, poderia ter palavras, poderia ter debate, só não queriam que tivesse violência, né? Então, continuando aqui. A ideia gramsciana foi tão bem sucedida que já em plena ditadura militar, a esquerda mandava nas redações, marginalizando os direitistas mais salientes, Gustavo Corsão, Lenildo Tabosa Pessoa, até excluí-los totalmente das colunas de jornais. O esquerdismo controlava tão eficazmente o sistema de ensino que a própria disciplina de educação moral e cívica, timidamente instituída por um governo que se abstinha de estender ao campo cultural a autoridade de que desfrutava na área policial militar, acabou fornecendo uma tribuna para a disseminação das concepções politicamente corretas, entre aspas, que vieram a forjar a mentalidade das gerações seguintes. No teatro, no cinema e na TV, a autoridade da esquerda pode ser medida pelo poder inconteste de veto ideológico exercido na seleção das novelas da Globo, o mais vasto aparato de formação do imaginário popular, pelo casal de militantes comunistas Dias Gomes e Janete Claire. Idêntica filtragem aconteceu no movimento editorial. Aos poucos, todos os autores não aprovados pelo Partido Comunista desapareceram das livrarias, das bibliotecas escolares, dos programas universitários, e isso ainda na vigência de um regime cuja fama de anticomunista intolerante era apregoada aos quatro ventos pelos próprios comunistas que se beneficiavam de sua sonsa tolerância e omissão ideológica. Fazendo um parênteses de novo, sobre o que ele fala, de desaparecerem das livrarias, das bibliotecas escolares, etc., todos aqueles que não eram favoráveis aos comunistas, né? Eu posso citar o que já foi citado antes no artigo, Gustavo Corsão, né? Foi um dos maiores pensadores brasileiros, Gustavo Corsão, e eu só o conheço hoje porque a editora Quadrante publicou um livro a respeito dele. Antes disso, eu sequer tinha ouvido falar desse pensador que foi um dos maiores pensadores brasileiros, para vocês verem como essa gente maquiavélica simplesmente exclui da história aquilo que não está de acordo com o pensamento deles, né? A gente não tem sequer acesso para pelo menos contrapor uma coisa a outra, para pelo menos até para discordar, né? A gente não tem acesso nem para discordar, porque simplesmente as coisas são riscadas da história por esse tipo de gente, né? Então, continuando. Em toda a esfera cultural, artística, escolar e jornalística, a única diferença que se viu com o fim da ditadura foi a passagem da hegemonia tácita da esquerda ao domínio explícito e agora sim intolerante. É o que nós vivemos hoje no Brasil. A confortável hospitalidade com que, no tempo dos militares, esquerdistas notórios eram aceitos nos mais altos postos do jornalismo, do ensino e do show business, contrasta de tal modo com a exclusão radical dos direitistas, hoje em dia, que a aplicação do termo ditadura, a primeira dessas épocas, e democracia, a segunda, acaba soando singularmente irônica. Na época, havia, é claro, o jornalismo nanico, suavizando, ou seja, alternativo à grande mídia. Mas essa última estava quase que inteiramente nas mãos de esquerdistas como Cláudio Abramo, Luiz Alberto Bahia, Alberto Dines, Luiz Garcia e outros tantos, de modo que a diferença com os nanicos era antes de estilo que de conteúdo. Hoje, os jornalistas, entre aspas, de direita, estão todos na mídia nanica.
Os poucos que ainda aparecem nas páginas dos grandes jornais são apenas colaboradores contratados. Nem entram nas redações. O total domínio da cultura por uma corrente política, qualquer que seja, constitui já um mal em si. Mas o que aconteceu no Brasil foi muito mais grave. 1. Aquele domínio implicava, desde logo, o rebaixamento proposital do nível de exigência, em vista da ampliação semântica do termo intelectual, que no contexto gramsciano abrange a totalidade dos indivíduos, com qualquer nível de instrução ou QI, que possam atuar na propaganda ideológica. Daí derivou a promoção de sambistas, roqueiros, publicitários, stripteaser ao estatuto de intelectuais, que resultou, em última análise, nesse descalabro da promoção do senhor Gilberto Gil ao cargo de ministro da Cultura. Fazendo de novo um parêntese. Quando falou da promoção de sambistas, roqueiros, publicitários e stripteasers, sei lá, ao estatuto de intelectuais, eu lembro da questão do Enem que teve, do último Enem aqui, que colocou como sendo aquela Valesca Popozuda, eu nem sei quem é direito, como sendo uma intelectual brasileira. Isso foi explicitamente colocado, né? Isso foi comentado bastante recentemente, né? Então, continuando. Número 2. O próprio termo cultura perdeu toda a acepção qualitativa e pedagógica, reduzindo-se ao seu uso antropológico como denominação neutra e geral das formas de expressão populares. Cultura sendo sinônimo de forma de expressão popular, certo? Eu lembro aqui o caso do funk, esse absurdo que pode ser qualquer coisa menos cultura, né? E é colocado pelo governo, até pelo governo, pelo menos aqui de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, mas é o governo brasileiro também, como sendo cultura popular. Isso pode ser qualquer coisa, menos cultura, né? Então, continuando. Nesse sentido, o samba de roda do recôncavo baiano deve ser incluído, segundo aquele ministro, ou seja, Gilberto Gil, né, entre os grandes tesouros culturais da humanidade, junto com a filosofia de Aristóteles, a Catedral de Chartres e a mecânica quântica. Todo es igual, nada es mejor. Ele colocou em espanhol aqui. Número 3. De maneira mais genérica, toda a diferenciação do melhor e do pior, do mais alto e do mais baixo, acabou sendo condenada como discriminatória e até racista. Milhares de livros e teses universitárias foram produzidos para consagrar como fundamento da cultura brasileira a proibição de distinguir, que não obstante continuou sendo usada contra a direita, né? Outro comentário, quando ele diz aqui, o mais alto e o mais baixo acabou sendo condenado como discriminatório e até racista, né? Eu lembro do pejo que é colocado sobre os direitistas como sendo fascistas, né? Para a esquerda, qualquer um que é direitista é fascista, né? Isso é